Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 5, dos versículos 27 ao 32. Jesus então continua o Sermão do Monte e nós continuamos com ele lendo o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, não cometam adultério. Eu, porém, digo que todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Se o seu olho direito é para você ocasião de pecado, arranque-o, jogue-o fora, para longe de você. De fato, é melhor perder um dos membros do que ter todo o corpo jogado no inferno. E nós podemos resumir esse ensinamento de Jesus nesse trecho do Sermão do Monte ao escândalo e também ao pecado. Porque como assim jogar o olho fora? Claro que nós não vamos arrancar nenhum membro do nosso corpo. Mas Jesus, como eu falei, está aqui prestando atenção à questão do escândalo. O escândalo ele é algo negativo. E aqui a gente pode até sair do ambiente da igreja e ir para um ambiente qualquer, fora da igreja. Na família, no trabalho, as pessoas que são famosas, por exemplo, estão aí na mídia. Qualquer tipo de escândalo expõe, é negativo, mostra vulnerabilidade, o famoso telhado de vidro, por exemplo. E quando nós estamos falando sobre igreja, mais ainda, nós, quem caminha já na igreja evangélica de anos, já com certeza ouviu algum tipo de situação em que alguma pessoa foi pega em pecado e colocada em exposição, cometeu uma falha, um deslize e foi então colocada em exposição, gerou um escândalo ali para aquele grupo de pessoas. Mas é aí que tá. Muitas igrejas não sabem trabalhar a questão da disciplina em relação a um membro que comete uma falha, comete um deslize. Porque os pecados, eles fazem parte da nossa realidade. Pecar significa errar o alvo. E errar o alvo é algo que nós estamos constantemente fazendo. Então eu luto contra a minha humanidade raivosa, a minha falta de paciência. Mas vez ou outra, mesmo com a ação do Espírito Santo, eu acabo perdendo a paciência, eu acabo ficando irado. Eu luto contra alguma coisa e o Espírito Santo me ajuda. E sim, há momentos na nossa vida em que nós vamos vencer aquilo. Geralmente, quem tem algum tipo de vício, quer vencer aquele vício, pode levar muito tempo. Mas chega um momento da vida em que ela supera aquilo. Claro, por exemplo, quem tem vício em bebida não pode ter contato com aquilo novamente, senão volta tudo. Mas, uma vez que o Espírito Santo trabalhou e a pessoa colocou a sua força de vontade em ação, chega um momento em que ela vence aquilo. Só que existem coisas interiores da nossa alma, existem coisas interiores da nossa situação pecaminosa como seres humanos que não são tão simples, que podem sim ser vencidas, mas vira e mexe se manifestam. E são piores do que algo externo, porque alguém que é viciado em alguma coisa, alguém que tem algum problema, algum desvio moral, em algum momento da vida dele ele pode vencer aquilo. Mas quem tem um problema com a mentira, quem tem um problema com a falta de perdão, quem tem um coração rancoroso, essas pessoas não conseguem vencer isso facilmente e quando estão com a Bíblia na mão, podem inclusive justificar o seu rancor, o seu ódio, a sua raiva, a sua falta de perdão que continuam ali dentro, com textos e passagens bíblicas. E eu já cansei de ver isso. Então, a partir do evangelho de hoje, o que nós podemos refletir é, primeiramente, 3 pontos, Mas primeiramente, que nós não podemos justificar, nós devemos ficar atentos em relação a como estamos internamente, para que nós sejamos sinceros conosco mesmos e com Deus, em relação a se temos de fato um coração perdoador, se ainda guardamos rancor, se ainda temos inveja, se continuamos com a maledicência, querendo fazer comentários maldosos sobre as pessoas, se nós estamos evitando relacionamentos porque não conseguimos perdoar, enfim, e mais ainda, que não justifiquemos essas coisas com textos e passagens bíblicas. Eu já vi isso acontecer, A pessoa se julgava profeta e alguém mexeu com ela, falou mal dela, alguma coisa assim, e depois ficou doente e morreu. E a pessoa com textos bíblicos justificou aquela morte porque mexeu com o escolhido de Deus. Como se Deus matasse as pessoas porque elas mexeram com seus filhos, o que é
um absurdo para quem está no caminho de Jesus. Para quem está preso ao Antigo Testamento fazendo aquelas interpretações erradas, não é absurdo. Mas para quem está no Evangelho, no caminho de Jesus, e olha para o Antigo Testamento da maneira certa, isso é um horror. Outros 2 pontos que nós podemos tirar a partir desse texto de Jesus, falando sobre o escândalo e sobre o pecado. Nós devemos entender quando o pecado é cometido contra a comunidade e quando o pecado é individual. Muitas são as igrejas evangélicas que colocam de banco, disciplinam, expõem em assembleias ou em cultos públicos pessoas porque erraram, porque deslizaram, porque cometeram algum pecado. Só que quando o pecado é da esfera individual, a pessoa tem que se acertar e ser acompanhada pelo pastor da igreja, pelo líder local, e não com a comunidade. Quando o pecado é cometido contra a comunidade, então houve ali uma situação de divisão, de motim, de roubo de algo da igreja, da comunidade, aí sim é necessário que a comunidade se envolva e, como comunidade, discipline e corrija e encontre um caminho de solução para aquilo. Que nós não nos confundamos nessas 3 coisas, que nós possamos estar em Cristo e que, a pretexto da disciplina, nós não causemos mais escândalo em cima de um pecado, de um desvio, de uma falha, falhas que todos nós estamos constantemente cometendo contra pessoas da nossa comunidade, do nosso convívio. Que nós não erremos, então, nesse sentido. Deus abençoe você. Até amanhã.